que assim me chama, Senhor, tu me olhastes nos olhos, assumir, pronunciastes meu nome, lá na praia eu deixei o meu quarto junto a ti, buscarei o mar. Quando eu quero Falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, eu às vezes me calo.
Uma ótima noite a todos, a vocês presentes, vocês em casa, vocês sintonizados, ligados conosco nesse mais um programa, mais uma oportunidade de entrar no ar, de trazer o Evangelho para todos, né? Divulgar essa doutrina maravilhosa. Agradecemos aí os músicos que estão participando com a gente, sempre aí o Rogério Santos, obrigado, e a Benedita, nossa amiga Bené, muito bacana a participação de vocês, que Deus, Jesus abençoe a todos, muito obrigado, tá? Hoje nós estamos também com a presença de dois amigos que estão nos ajudando aqui, Berto Caulo, Rodrigo Calino está aqui, a vocês presentes aí, a família, os amigos, obrigado, né? E hoje a gente vai estar falando passo a passo como fazer o Evangelho no lar, como a importância
de se juntar à família, de trazer, de apresentar Jesus à família, às crianças, sabe, a necessidade do mundo de hoje que nós atravessamos, da gente trazer Jesus para dentro de casa. Tudo começa dentro de casa, tudo começa no lar. A partir daí a gente vai ter essa transformação, essa mudança para melhor. O nosso convidado para nos brindar com o seu conhecimento, com o seu estudo, é nosso irmão, colaborador já da casa, Luiz Sérgio Teixeira Lopes. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, meu irmão. Já mandando um abraço aqui para Cláudia Moraes, Maírce Breves, Inês Cristina, lá de Natal. Bacana, Inês. Inês pede preces pelos seus familiares que está fazendo seu culto no lar. Obrigado. Acompanha com a gente vai firmar nessa corrente, tá? Obrigado a todos. Vamos então já fazer o apanhado. Todo mundo com o Evangelho segundo o Espiritismo, livro Fonte Viva, copo d'água e a família reunida. Vamos começar o nosso Evangelho no ar e convidamos a todos a participarem com a gente aí dentro de casa, fazendo o seu Evangelho também. Então a gente pede ao nosso irmão Luiz Sérgio ler a página para a gente e tecer um comentário, por favor. Boa noite a todos. Vamos fazer a leitura do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, obra de Francisco Cândido Xavier. Vamos ler hoje aqui o texto número 92, Demonstrações do Céu. Disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Isso está em João, capítulo 6, versículo 30. Em todos os tempos, quando alguém na terra se refere às coisas do céu, verdadeira multidão de indagadores se adianta pedindo demonstrações objetivas das verdades anunciadas. Assim é que médiuns modernos são constantemente assediados pelas exigências de quantos se colocam à procura da vida espiritual. Esse é evidente e deve dar provas daquilo que identifica. Aquele escreve em condições supranormais e é constrangido a fornecer testemunho das fontes de sua inspiração. Aquele outro materializa os desencarnados e por isso é convocado ao teste público. Todavia, muita gente se esquece que todas as criaturas do Senhor exteriorizam os sinais que lhes dizem respeito. O mineral é reconhecido pela utilidade, a árvore é selecionada pelos frutos, o firmamento espalha mensagens de luz, a água dá notícias do seu trabalho incessante, o ar esparge informações sem palavras do seu poder na manutenção da vida, e entre os homens prevalecem os mesmos imperativos. Cada irmão de luta é examinado pelas suas características. O tolo dá-se a conhecer pelas puerilidades. O entendido revela mostras de prudência. O melhor demonstra as virtudes que lhe são peculiares. Deste modo, o aprendiz do Evangelho, ao solicitar revelações dos céus para a jornada da terra, não deve olvidar as necessidades de revelar-se firmemente disposto a caminhar para o céu. Houve dia em que a turba vulgar dirigiu-se ao próprio Salvador, que a beneficiava, perguntando: que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Imagina, pois, que se ao Senhor da vida for dirigida semelhante interrogativa, que indagação não se fará ao alto a nós outros, toda vez que rogamos sinais do céu, a fim de atendermos ao nosso simples dever? É muito interessante, né? Aqui há uma referência clara aos médiuns.
aqueles que se propõem a fazer a prática da caridade, né, através dos recursos que todos temos. O conceito básico é que todos somos médiuns, porque na condição de espíritos encarnados, nós temos condição de nos comunicarmos, ou pelo menos sentirmos a presença dos irmãos desencarnados. E aqui ele alerta sobre a importância da prática da mediunidade e da cobrança que esta prática é feita muitas das vezes ao médium que se propõe ser um intérprete do plano do outro lado. E ele alerta que muitas das vezes, e a gente cansa de ver isso, médiuns que são chamados e são forçados a comprovar os seus recursos, muitas das vezes até desistem da prática mediúnica, uma cobrança excessiva ou uma cobrança que é feita, porque, Totti, nós sabemos ainda que vivenciamos um espiritismo onde o fenômeno espírita é ainda o foco principal. É o chamariz. Bezerra de Menezes fala que nós já estamos terminando um ciclo onde o fenômeno espírita não é o objeto principal da doutrina. O fenômeno espírita é uma ferramenta de trabalho. O fenômeno espírita é um meio, mas que o observador atento deve olhar o fenômeno espírita e aprender com ele, e não tornar o fenômeno espírita, muitas das vezes, um espetáculo. Então esse é um alerta que Emmanuel faz, que os trabalhadores, que os medianeiros, que os médiuns devem estar muito atentos ao trabalho da caridade, principalmente ao Evangelho de Jesus, que fazia a prática da caridade de uma forma simples. Jesus fazia a caridade como médium que era, né? Porque é um espírito que encarnou na Terra também na condição de ser humano e com certeza interpretava muitos daqueles anjos e espíritos superiores que estavam do lado dele, né? Porque ele também, alguns autores dizem que Jesus era um médium de Deus. Pela condição de espírito de ordem crística, ele tinha condição de contactar diretamente com Deus. Eu sempre brinco assim, não usava WhatsApp, não usava Messenger e falava diretamente com o Criador. Então você imagina esse espírito encarnado na condição de homem, a possibilidade que ele tinha de interpretar as leis divinas e passar essa mensagem para todos nós, mas sempre através da simplicidade. Bacana, obrigado. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm o coração puro. Item 4, onde ressalta: deixai vir a mim as crianças. Uma vez que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra, desde o nascimento, tal como é? É muito cobrado assim, se já viveu, tem que ser. Não. Olha, tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de delicados cuidados que só a ternura materna pode dar, e essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e era preciso que assim fosse para cativar sua solicitude. Não poderia ter a mesma solicitude com ele se, em lugar da graça inocente, nele encontrasse, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e menos ainda, se ela tivesse conhecido seu passado. Seria preciso, por outro lado, que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fragilidade do corpo, que não poderia resistir a uma grande atividade do espírito, assim como se vê em indivíduos muito precoces. Por isso, com a proximidade da encarnação, o espírito entra em estado de perturbação e, aos poucos, perde a consciência de si mesmo. Durante um certo período, ele fica numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente.
Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazê-lo esquecer, em sua nova existência terrestre, as coisas que poderiam atrapalhá-lo. No entanto, seu passado reage sobre ele, renasce para a vida maior, mais forte moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retornam gradualmente seu impulso, na mesma medida do desenvolvimento dos órgãos. Assim, é possível dizer que, durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo do seu caráter ainda são adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos dormem, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa atribuída aos pais. Portanto, o Espírito torna a vestir por um tempo a túnica da inocência, e Jesus está certo quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Eu só vou me ater a um ponto aqui que me chamou muita atenção, que encaixa com o nosso tema de hoje. Quando pega aqui a questão da criança, né? Que a criança é mais flexível, né, para aprender, para desenvolver nesse período, que vai até os 7 anos, né, que Emmanuel fala isso, né, que dá o período da encarnação. Então, é muito importante você também chamar a criança para participar do culto do Evangelho em casa. Nós estamos com o nosso nenenzinho, estava até aqui agora, vocês devem ter ouvido o gritinho dele aí, a gente já participa, já põe ele do ladinho ali, no bercinho, dormindo, no colo da mamãe, até mesmo antes dele reencarnar, já né, ali com a mamãe na barriguinha ali, já participava com a gente, já estava aprendendo, ouvindo com a gente. Então, participe a sua criança também, chame para participar, nós vamos falar sobre isso também, a importância da criança no culto do Evangelho no lar. Com livros próprios, nós temos alguns livros aqui para mostrar, é muito importante também, ok? Então vamos agora ao nosso... Quer comentar alguma coisa, meu irmão? Desculpa. Não, perfeito. Eu sempre falo, a natureza não dá saltos, né? O planejamento divino, ele é perfeito. Tudo acontece no tempo devido, tudo acontece no momento certo, né? Quem somos nós para questionar? A evolução nossa é obra de um planejamento amoroso de Deus, né? Então tudo acontece exatamente como tem que acontecer, no tempo de Deus e não no nosso tempo, porque tem uma diferença, né? O tempo de Deus nós ainda não conseguimos vislumbrar e entender. O tempo do homem é um tempo que ele mede em função de coisas que ele tem como referente. Então é muito interessante isso, nós vamos conversar sobre isso hoje, a importância do culto do Evangelho no lar e a participação da criança nesse culto. Obrigado. Então, já chamando aqui todos, Marcelo Silva, Alairce Castilho, Maria Aparecida Messias, Inês Cristina, Bia Montella, Fátima Norton, Márcia Carraro, Luiz Flávio Periardi, Ana Maria de Oliveira, Luana Cruz, Osmar Neves, Signos Ferrari, Mara Giacomini, todos aí vamos preparar para a gente entrar em vibração agora. Marcinho Ribeiro, Marcinho, hoje cruzei com ele, vários ciclistas aí, deve estar indo lá para Bananal, sempre pedala. Um abraço, Marcinho. Roseli da Silva, Cláudia do Santo Sacramento, Nice Lopes, Sônia Conte. Então vamos todos, nesse momento agora, elevar o pensamento a Deus. A gente já tem um pedido aqui da nossa irmã lá de Natal, a Inês, prece pela família. Vamos, Inês, então, entrar em oração e vibração, pensar em Jesus. Elevar o pensamento a Deus e agradecer. Agradecer a vida, a reencarnação. Agradecer por mais esse dia. Agradecer por estarmos aqui falando do Evangelho, aprendendo o Evangelho, falando de amor, compartilhando o amor. Muito obrigado, Pai, por estarmos aqui, por essa oportunidade. Então vamos elevar o pensamento a Jesus e pedir que Ele adentre o nosso lar nesse momento. Mentalize Jesus entrando no seu lar, cada canto e cada cômodo da casa, levando boas energias, bons fluidos, que os espíritos amigos adentrem o nosso lar. Vamos mentalizar o quarto, sala, cozinha, cada canto da nossa casa.
Vamos mentalizar agora em nossos entes queridos, em nossos familiares. Vamos pedir a Deus, a Jesus, que envolva a nossa família com seu amor, com a sua bondade, com a sua misericórdia, que abençoe nosso lar e os nossos familiares. Pedimos também, ó Mestre, para que abençoe aqueles que nós prejudicamos, aqueles que nós ferimos, que sofrem por nossa causa, nesta ou desde esta ou até as outras vidas passadas. Que as nossas preces, as nossas vibrações cheguem a esses irmãos, toquem o coração desses irmãos e que possam nos ver hoje, Pai, um pouquinho melhor do que ontem e amanhã, se Deus quiser, melhor do que hoje. Abençoe-nos, Pai, nessa caminhada, nos fortalecendo. Vamos pedir pelos governantes da nossa cidade, do estado, do país, dos países onde há guerra, que cessem as guerras, que haja paz em todos os corações, em todos os lares, em todos os lugares. Vamos pedir, Pai, aos irmãos que se encontram nos cárceres, Pai, nos presídios, aos irmãos que se encontram nos leitos, nos hospitais, no frio, na fome, na miséria, nas guerras, aos irmãos que fizeram e sofreram as guerras, o holocausto, a escravidão, aos irmãos que sofrem, Pai, e em especial aos que fazem sofrer. Vamos pedir a todos os lares sintonizados conosco, todas essas famílias, todos esses irmãos sintonizados. Nos fortaleça na caminhada, Pai. Vamos pensar agora nos amigos que a gente sabe que está precisando, nas famílias. E pensar também naqueles que nós temos dificuldades de convívio. Que as nossas preces cheguem a todos esses irmãos. Ontem meu irmão desencarnou. Hoje o sepultamos. Eu peço por ele. Peço a vocês que orem por ele, que precisa. Como a tantos outros que desencarnaram hoje e ontem, estão desencarnando nesse momento, que são milhões, que encontrem um amparo, uma mão amiga, Pai, alguém a esperá-lo do outro lado com um sorriso, de braços abertos. Obrigado, Pai, pela oportunidade. Nos abençoe nessa jornada, nessa caminhada, e que a gente possa estar sempre fazendo a Tua vontade. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos tomar nossa aguinha. Mais uma vez, obrigado ao Rogério, a Bené, fundo musical aí muito bacana. Hoje nós vamos estar falando que é uma campanha mundial do Evangelho em Casa, né? É uma corrente, a Federação Espírita Brasileira trabalha isso, que é muito importante, e a gente vai estar falando passo a passo como fazer o Evangelho, a importância do Evangelho. E se você tem perguntas, passem pra gente aí no Face aí, né? Passem pra gente as suas dúvidas, o que você quer saber, se você não faz, se você quer fazer. Aqui nessa casa onde nós transmitimos, tem um grupo que implanta, que vai nas casas para ajudar a abrir, a cortar a corrente, a clarear e começar a fazer o Evangelho na sua casa. A gente tem um grupo onde você mora também, em qualquer lugar, existem essas pessoas nos centros espíritas que vão até as casas para incentivar o Evangelho no ar, o Evangelho no lar. Então, estamos aqui à disposição. Nosso irmão Luiz Sérgio Teixeira Lopes vai nos brindar com esses ensinamentos. Luiz, vamos lá. O Evangelho no lar, fique à vontade. Eu gostaria de fazer uma breve leitura do livro Jesus no Lar. Tá do médium Chico Xavier, pelo espírito de Néio Lúcio, onde aqui ele narra o primeiro culto do Evangelho no Lar feito na casa de Pedro. Nós temos uma foto aí dele reunido com Pedro. E o interessante
é que neste momento Jesus se reúne com algumas pessoas e ele não começa a abordar diretamente a importância do Evangelho no lar. Ele fala sobre 3 profissões. Ele fala sobre o pescador, fala sobre o oleiro, aquele que faz barros, vasos de barros, e fala sobre o carpinteiro. E ele começa esse diálogo com Pedro perguntando: Pedro, o que é um bom profissional? Aquele que vai pescar, que pega peixes, quando ele vai levar para vender, ele vai separar os peixes mais bonitos, porque ninguém vai comprar peixe feio. Assim como o oleiro que vai preparar o vaso de barro, ele vai demorar algum tempo para aperfeiçoar a técnica, e quando ele estiver aperfeiçoado, ele também vai levar para o mercado os vasos mais bonitos. E fala do carpinteiro, que também para fazer um móvel, para fazer um objeto de madeira, vai precisar de praticar, usar o serrote, usar a lixa. E aí eu vou pedir a sua licença para ler, não o texto inteiro, mas só o que eu achei que seria interessante para a gente discutir. Vamos lá. E aí disse Jesus: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sobre as telhas a que nós acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre 4 paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Então aqui Jesus nos convida, e a doutrina espírita deixa isso muito claro, que o lar é o primeiro local, é a primeira oportunidade de aprendizado, de vivência e de prática, onde os espíritos que estão ali reunidos, muitos simpatizantes e outros não, podem praticar as leis divinas que estão nas consciências de cada um de nós. Então é no lar que nós temos o primeiro convívio, a primeira dinâmica de grupo para que possamos conviver, aprender e aplicar aquilo que Jesus tanto nos falava. A chamada dele é importante, né? Interessante. Se não podemos viver em paz entre 4 paredes, como querer a harmonia das nações? Interessante, bem forte, né? E aí a gente tem que entender que quando há uma programação, um planejamento de uma família, claro que os programadores, claro que os benfeitores sabem aquilo que cada espírito que estará ali no seio familiar, na condição de pai, de mãe, de filho, vem para uma missão, vem para um projeto de aperfeiçoamento pessoal. E Jesus, aqui nesse texto, convida a Pedro a raciocinar que a convivência é algo muito importante. Porque tomar conhecimento da doutrina, tomar conhecimento do Evangelho não é difícil. Há uma enorme literatura espírita para que possamos tomar conhecimento que nos ensina que é preciso amar, é preciso respeitar, é preciso tolerar, é preciso não julgar. Mas nós ainda temos muita dificuldade nas nossas convivências da prática desses princípios cristãos. Luiz Sérgio, pegando aqui o SOS Família de Joana de Ângeles, né, Divaldo, nós somos reencarnacionistas, nós não acreditamos na reencarnação, nós temos certeza da reencarnação, né? Então Jesus, com essa colocação toda que você, né, desse espírito maravilhoso, né? Então ele já sabia, cara, ele é o governador, arquitetou tudo aqui, que aqui reencarnariam
dentro da família, pessoas que já reencarnaram, ou seja, para parar as arestas, né? Família, aí tem que a família os problemas, irmãos que se antagonizam, cônjuges lamentados de litígio, animosidades, tempestades, né? É da lei que o infrator reinasse ligado à infração que o caracteriza. Então eu já sabia disso, claro, Jesus sabia. Então, por isso que é importante esse evangelho, para quebrar essas barreiras. Né? Eu falo sempre que o processo de aprendizado é um processo cujo erro faz parte de tudo isso, né? É na relação, é no erro e no acerto da relação é que nós aprendemos. Nós somos espíritos que precisam praticar. A prática é fundamental no processo evolutivo. Então, quando eu venho num seio familiar com um espírito um pouco antagônico, ou um espírito que não seja tão simpatizante na condição de filho, por exemplo, e nós vemos tanto isso nas famílias, muitas das vezes, filhos que são rebeldes, filhos que ficam sempre provocando os pais, a gente tem que entender que essa oportunidade da convivência é que Jesus prega. Eu falo sempre assim, falar é fácil, fazer é muito difícil. Então aqui Jesus nos convida, temos que fazer um treino dentro do nosso lar para praticar no mundo. Eu ainda falo nas palestras. Quando a gente se propõe a fazer palestra, a gente fala assim, falar é fácil, agora aquele que convive com a gente dentro de casa é que muitas das vezes te testemunha quando está na palestra, fala assim, puxa vida, ele fala tanta coisa na palestra, mas na prática dentro do lar, ele tem uma enorme dificuldade de não criticar, de perdoar, de compreender. Então, essa prática, e aí tem um outro aspecto, em Mateus capítulo 18, versículo 20, que diz assim, quando 2 ou 3 estiverem reunidos, em meu nome eu lá estarei. Então Jesus disse que quando uma família se reúne para falar sobre o Evangelho, para trocar suas experiências, o próprio Cristo estará presente. Olha que coisa fantástica. O governador espiritual do planeta nos deixou uma mensagem assim, quando vocês pensarem em mim, quando vocês se reunirem para falar do meu Pai, eu estarei presente. Olha que convite maravilhoso para fazer o culto no lar. Só isso já seria um convite fantástico, né? Ou seja, nós nascemos todos nós aqui, vocês aí, todos que habitamos esse planeta, temos família, problema. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Perfeito. Então, é necessário, urge fazer seu evangelho no lar para acabar a animosidade. Começa no lar. Então nós vamos, primeiro, já tem até uma pergunta da Inês aqui sobre a questão de qual tempo, mas vamos falar já. Vamos começar então pincelando como fazer, como começar, reunir a família, escolhe dia, vamos dar essa, depois a gente parte abre mais. Vamos dar o beabá, o passo a passo, por favor? É importante destacar, antes de iniciar, o espírito que cada um deve ter ao decidir fazer o Evangelho no lar. O Evangelho no lar, ele não é um fórum de debate sobre doutrina. Muitas das vezes a gente vê no Evangelho no lar discussões com relação a tópicos e entendimentos distintos. O Evangelho no lar é um momento de comunhão, é um momento de conexão com Jesus, é um momento de conexão com Deus. Então é muito importante que o culto não deva ser algo imposto. E também a gente vê assim, muitas das vezes briga nas famílias porque um não quer fazer. Ora, vamos respeitar o livre-arbítrio daqueles que têm, naquele momento, não sentindo necessidade de fazer o culto do Evangelho no lar. Claro. E uma outra dúvida que diz assim, mas eu posso fazer sozinho? Claro que pode. Você pode fazer o culto do Evangelho no lar sozinho. Se você convida as pessoas da sua casa, do seu lar, para participar e elas não desejam estar, faça você. Porque naquele momento, você estará vibrando através do seu pensamento, do seu sentimento, melhorando o ambiente vibracional da sua casa apenas pelo ato de pensar em Deus. Porque pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram energias. Então, se você se propõe a fazer e não tiver ninguém ao seu lado, por favor, naquele dia, naquela hora,
Ou seja, de comum acordo. escolhe-se um dia, uma hora em comum Isso. acordo. Então chama a família, eu quero fazer o evangelho, vocês querem participar. Então é de comum acordo, Isso. convida Não, todos. não é votação, Na votação. deve ser consenso, Ok. porque senão aí já surge briga. Eu quero segunda, eu quero quarta, eu quero de manhã, eu quero à noite, eu quero final de semana. De consenso, tem que ser harmônico. Perfeito. E ao escolher este dia e esta hora, também deve haver um compromisso das pessoas em se programarem Para que naquele dia e horário naquela hora esteja disposto. poderem estar presentes naqueles breves minutos, porque uma dúvida que surge é assim: quanto tempo eu devo fazer o culto do É a Evangelho? pergunta da Inês. Pois é. É que meu irmão faça evangelho em casa, tem dúvidas em relação ao tempo. É necessário seguir um tempo limite? Então já Isso. vamos responder a Inês. Olha só, o tempo vai ser em função daquilo que acontecer durante a dinâmica do culto. Porque o culto, ele preconiza um método. Então, inicia-se com uma prece, se prepara a água, Uma aguinha. né? copinho Como pra cada o Totti fez aqui agora, uma água. Por que uma água? Porque essa água será fluidificada durante o Evangelho no Lar. Nós falamos, pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram energias. Então, a espiritualidade amiga, os benfeitores e Jesus, naquele momento, estarão ali colocando na sua água os fluidos reparadores, regeneradores, os medicamentos invisíveis que cada um de nós precisamos. Lembre-se, quando 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu lá estarei. Então, Jesus estará lá, colocando naquela água tudo o que precisa. Então, ao se preparar à mesa, escolhe-se um livro, que pode ser o Fonte Viva, o Pão Nosso, que seja um livro de introdução, como nós estamos fazendo aqui, né? Nós lemos um capítulo do Fonte Viva, faça uma leitura, faça uma prece. A prece, ela também tem o caráter de harmonizar o ambiente. Depois desta prece, segue-se ou o Evangelho segundo o Espiritismo numa sequência pré-determinada. Algumas pessoas começam a fazer desde o início Sequencial. e algumas resolvem fazer, abrir a esmo e escolher um texto para ler. Também não recomendo ler o livro inteiro no culto do Evangelho no Lar. O pessoal... Ler um capítulo, um trecho que esteja conectado com o tema, para que as pessoas possam entender, e quando terminar a leitura do texto, é recomendável que todos possam opinar segundo o seu entendimento, segundo aquilo que interpretou sobre o texto referido. E sobre a questão do tempo, né, não é bom alongar muito, ainda mais com criança, não fica cansativo, Isso. né? E esse é o pinário que você já deixou bem claro antes de começar aí, que não é discussão, cada um fala, eu entendi isso, eu entendi aquilo, né? Não é fórum. Não é fórum. Não é fórum de debate sobre conhecimento da doutrina espírita. A gente sempre fala que nós somos pessoas diferentes, temos entendimentos diferentes. Claro. E uma das coisas que nós ainda, como espíritas, precisamos caminhar é o conceito de alteridade. Nós somos diferentes e sermos diferentes não é ruim, porque muitas das vezes a gente acha que todo mundo tem que pensar do mesmo jeito. Ora, se todo mundo pensasse do mesmo jeito, o aprendizado seria nulo. Qual é a oportunidade se eu penso igual a você, se você pensa igual ao Chicão, se o Chicão pensa igual a ele, o que vai sair de resultante disso? Vai sair algum aprendizado? Nenhum. Então, no culto do Evangelho, quando cada um fala o que interpreta, cuidado para não fazer julgamento sobre o que está sendo falado. Se você não pensa como seu filho, como seu esposo, como sua esposa, lembre-se, naquele momento ele está dando a opinião dele com o objetivo de colaborar. E aí, ao término, então, fez-se a leitura do Evangelho, fez-se os comentários, passa-se para o encerramento. Que é uma prece de vibração. Que é uma prece de agradecimento. A prece tem 3 características básicas, né? Louvar, agradecer e pedir. Louvar é reconhecer Deus como o supremo criador do universo, como Pai, como disse Jesus, Pai de infinita bondade. Agradecer
porque é uma prática fundamental saber agradecer a vida. Saber agradecer quando você está doente, saber agradecer quando você se encontra numa situação profissional difícil, ou saber agradecer quando os recursos financeiros estão escassos, porque agradecer quando a vida está maravilhosa, agradecer quando você goza de saúde, agradecer quando você tirou na loteria é fácil. Difícil agradecer ao Criador Supremo do Universo quando a vida não está fácil. E o terceiro é pedir. Então, pode-se pedir sim, no Evangelho, no culto do Evangelho no lar, aquilo que você quer. Você pede saúde, você pede esperança, você pede uma melhoria profissional. E tenha certeza que Deus, que mora no seu coração, que está tão pertinho te escutando, vai te atender com certeza, no tempo dele, não no nosso tempo. Pelo menos vai ouvir sua prece. André Luiz fala que não há prece sem resposta. Exatamente. Né? Então um abraço para Ana Paula Maia, Ana Denigres, Ana um abraço, Suzy Bedelac, Maria Aparecida Delgado, Creuza Luz, Rodrigo Calino. Rodrigo, um abraço, muito obrigado, meu irmão. Eglia, Kelly, Esperança, Ivan Ribas e o Carlão. Carlão, um abraço, meu irmão, obrigado, viu? Então vamos lá. Então, dia escolhido, horário escolhido, convidou a família, leu a Fonte Viva, leu o Evangelho, fez a prece, a vibração no final, toma-se a água no finalzinho, que a água foi fluidificada. Isso. Agora vamos às dúvidas aí. Então tá. Tem católico evangélico na casa, e aí? Pode-se ler uma Bíblia? O culto chama-se culto do Evangelho no lar. Não chama-se culto espírita do lar, não chama-se culto católico do lar, não chama-se culto protestante do lar. Tem pessoas que revezam, um dia lê o Evangelho ou lê só a Bíblia, né? O Evangelho é universal. Universal. O Evangelho significa boa nova. É a mensagem, é o receituário de Jesus através da prática da caridade e do amor para sermos felizes. Então qualquer religião pode participar. As pessoas assim, você é evangélico? Sim. Eu tento praticar, vivenciar o Evangelho. Claro. Você somos é crente? Todos. Eu tento crer. Todos somos. Isso. É bom revezar também, né, a leitura. Bom. Né? Cada um lê uma página um dia, o outro lê para todos. Até para incentivar, né? É bacana o rodízio. Principalmente quando a criança está alfabetizada, né? Às vezes a criança quer participar através de uma leitura, mesmo que não seja aquela leitura perfeita, mesmo que não seja aquela leitura com separação de ponto e vírgula, mas é importante a criança participar. Isso. Hoje já existem literaturas infantis. Nós estamos aqui com o Espírito dos Animais, nosso irmão Luiz Rivas, né? Manda-chuva. Tem Crianças Médias, que nós montamos essa peça espírita aqui. Tem, olha só, Magali em Outras Vidas. Tem Chico Xavier, Cebolinha, o Chico Xavier, Espiritismo Kids, Ensinamento de Chico Xavier. Hoje tem uma vasta literatura para incentivar as crianças. Lê uma historinha, é o que nós fazemos lá em casa. A gente lê uma historinha para a menininha, ela lê a historinha, né? E assim ela vai aprendendo a gostar da leitura e entendendo o Evangelho. Então hoje tem o Evangelho de Chico Xavier para criança, tem muita coisa legal. Então a criança é incentivada, deve chamar a criança, tem que participar e com leiturazinhas para participar. E né? O rodízio é salutar. Cada semana, cada dia escolhido, um pode fazer a leitura do Fonte Viva, pode ser lido o Evangelho, faça um rodízio de participação. É muito comum, por exemplo, ontem nós recebemos a visita de um amigo, ele estava lá uns 20 minutos antes do nosso Evangelho, aí nós fomos conversando, quando vimos já era 19 horas, aí nós falamos com ele, nós vamos fazer nosso Evangelho, você quer participar com a gente? Ele ficou e fez. Como é que se procede? Então, você convida a visita, manda esperar um pouquinho, como é que faz? Isso, eu acho que tem que haver muito bom senso nessa hora. Se você tem aquele compromisso, naquela data, naquele dia, naquela hora de fazer, se tiver uma pessoa te visitando, é muito cordial convidá-los a participar. Ressaltando que não é uma reunião de incorporação. Se evita até incorporação. A prática recomenda que o culto do Evangelho no lar não deva ser, a princípio, uma reunião em que espíritos
sofredores ou irmãos que estão em dificuldade possam estar vindo em médiuns, que estariam ali com certeza, para passar uma mensagem, né? Eu falo que é a recomendação, né? Muitas das vezes, irmãos ainda no estágio inicial de educação mediúnica, naquele momento do Evangelho do Lar, se sentem sintonizados, né? Você forma uma egrégora. Quando você começa a falar de Jesus, quando você começa a falar do Evangelho, você cria um ambiente muito, muito gostoso. E é natural que espíritos simpáticos a nós, que estão próximos de nós, até participem conosco do culto do Evangelho do Lar, porque não estamos sós. Quando nós nos predispomos a nos reunirmos naquele dia, naquela hora, o plano espiritual vai levar ali, muitas das vezes, aqueles que precisam ouvir as lições do Evangelho. Nós temos aqui, estamos mostrando aí justamente Perfeito. isso que você está falando, meu irmão. Olha só, nessa hora tem um mentor ali para vibrar em cima do quem vai abrir o Evangelho. Tem as pessoas, tem os espíritos magnetizando a água. Tem espíritos ali que estão levados, espíritos perturbados são trazidos para receber esclarecimento e serem despertados, né? Ou seja, tudo, né? Espíritos que não podem, né? Que espíritos, entidades ignorantes fugindo antes de contato as vibrações da casa, né? Não pode penetrar. Ou seja, há todo um aparato, né? Eu falei da egrégora, né? Naquele momento em que se propõe fazer o Evangelho no Lar, é formada uma barreira magnética amorosa que não só beneficia a casa, beneficia muitas das vezes a rua e o bairro inteiro. Joana de Ângeles ressalta isso, né? Bem claramente. Que ela fala que quando se ora, toda uma rua é beneficiada, né? Isso. Ela deixa bem claro isso. Por quê? Porque é aquele momento em que as pessoas estão sintonizadas nos valores cristãos. E aí, neste momento, esses irmãos simpatizantes, nossos familiares que já partiram para o plano espiritual, estarão junto de nós. Claro que é importante destacar que deve haver uma sintonia com os espíritos superiores, mas ter o cuidado, se alguém demonstrar alguma sensibilidade durante a reunião, aquela pessoa com maior experiência e maior vivência deve fazer, pode interromper a leitura, faça uma prece a Deus, a Jesus, que possa encaminhar um irmão que porventura esteja ali presente, tentando dificultar a reunião ou tentando se aproximar de um sensitivo, que possa ser feita uma prece rogando a Jesus e a Deus para que esse irmão possa ser encaminhado, se for o caso, né? Não é o caso geral, mas pode-se ter esse recurso. Você fez uma colocação interessante, que a pessoa que tem mais esclarecimento, sempre é aconselhada a pessoa que tem mais esclarecimento um pouquinho coordenar, né, o estudo ali. Sozinho, eu tô com essa tirinha do espiritinho aí, né, tá lá, já vai começar o Evangelho no Lar e vou ter que fazer sozinho novamente. Os espíritos em volta dele, é o que ele pensa, a gente nunca tá sozinho, né? Eu sempre falo assim, né, a pessoa se propõe a fazer, a família se reúne, todo mundo está de acordo. No dia que for fazer, cada um arruma um compromisso, que isso não seja objeto de frustração, porque veja bem, ninguém está só. Se aqueles que assumiram o compromisso de fazer não estiverem presentes, eles serão beneficiados do mesmo jeito. Sensacional isso. Você, pai, mãe, o filho, vamos imaginar que a família tinha combinado se reunir naquela data, naquela hora, naquele dia e ninguém apareceu. O amor é tão bonito, a caridade é tão magnânima, que se você fizer sozinho o culto do Evangelho no lar, os seus familiares irão receber as vibrações positivas da sua intenção. Então, porque o que vale é a intenção. Já pegando o gancho aí, então, quando estiver viajando, né, na hora do Evangelho, por exemplo, domingo, 18 horas, está viajando, onde estiver, faça, reúne a família, onde estiver. Né? Eu já fiz em elevador, paramos o carro já também, já fizemos na rua, em praça, onde a gente está, a gente para, faz pelo menos alguma coisa, ou seja, onde estiver, trabalhando. Se um estiver ausente, ou faz lá, o outro faz em casa. Até porque os benfeitores amigos não têm problema de locomoção. Eles não precisam de Uber para ir aonde a gente está, eles não têm problema de greve de ônibus. Então, se você saiu, está fazendo uma viagem fora,
vai passar um mês fora, vai passar tanto tempo fora, no culto anterior, antes de você viajar, fale no culto, olha, estaremos nos ausentando deste lar por 30 dias, mas assumiremos o compromisso de fazer aonde estivermos. Pronto. Porque senão pode gerar culpa, né? Não é o objetivo do culto gerar frustração. Com certeza que não. A gente tem vida, as pessoas viajam, as pessoas têm compromisso, tem coisas que acontecem de forma inesperada. Então, o culto não pode ser, primeiro, uma reunião para gerar discussão. E segundo, se não puder ser feito naquele dia, naquela hora, não tem problema. Aonde você estiver, faça. Muitas vezes isso surge assim. Aconteceu um imprevisto e ninguém pôde participar. Isso. Pode fazer no outro dia ou num dia que não está programado? Pode. Vamos imaginar que está marcado o seu culto no domingo à noite. Aconteceu um imprevisto, você não pôde estar. Você precisa esperar o outro domingo para fazer? Se todos estiverem de acordo, faça na segunda, excepcionalmente. A própria espiritualidade já está sabendo, vai ser, né? Mas não deixa fazer isso um hábito, né? Isso é o compromisso é naquela data e naquela hora, naquele dia e naquela hora, porque há um compromisso, há um planejamento. Mas se houver alguma coisa que não permita, fiquem tranquilos que os benfeitores amigos não vão ficar chateados, não vão ficar de cara virada, porque eles entendem que nós temos as nossas dificuldades. Voltando à questão do sozinho, então a gente convida a família toda, ninguém quer, eu posso e devo fazer sozinho, né? Porque toda a casa é beneficiada sozinho. E aos pouquinhos vão chegando, né? Já aconteceu muitas histórias, muitos casos, de repente vem um, senta, depois vem outro, né? A casa já vai receber ajuda. E a gente sempre fala, né, Tony? Os exemplos arrastam. Isso. Palavras ecoam ao vento, mas se você está fazendo sozinho o culto do Evangelho no lar, na sua casa, e se a família não está te acompanhando, tenha certeza que o teu exemplo os está contaminando. É muito comum as dificuldades, né, de acontecerem. Toca a campainha, ou não quer. Eu demorei, fazendo a minha culpa aqui, 8 anos para começar. Vou começar 8 anos para começar o culto em casa. Hoje, graças a Deus, a gente fazemos até mais dias, mas olha só, Joana de Anjos nos coloca, quando uma família ora em casa, reunida nas brandiças do Evangelho, toda a rua recebe o benefício. Ela fala até mesmo um edifício de 8 andares, ela coloca isso, né? Ou seja, olha só o benefício que é feito quando uma família se reúne em oração. É uma coisa interessante, vivemos num mundo das redes sociais, né? Hoje temos Interessante essa sua colocação. O smartphone como parte integrante da nossa vida, né? A gente se vê lendo mensagem, vendo Facebook a toda hora e a todo momento. Sugerimos que naqueles minutos do culto do Evangelho no lar, que todos possam deixar os seus smartphones afastados da mesa. Porque hoje é impulso, né? Deu aquele barulhinho, a primeira tendência nossa é pegar um WhatsApp. Então, naqueles 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos que vocês estão se propondo, faça uma combinação para deixar o smartphone um pouco mais longe, no silencioso, para que vocês possam, naqueles 10, 15 minutos, estarem ali conectados e vibrando no culto. Se aconselha também, já assim, já deixar uma musiquinha ambiente, preparando o ambiente, né? Sim. Desligar a televisão, né? Se preparar para receber Jesus em casa. Se por acaso também, vamos imaginar, vocês estão fazendo um culto, toca o telefone. Espera um pouquinho, espera terminar, né? Também. Muitas das vezes a gente, espera que eu vou atender, quebra a harmonia, né? Quebra a vibração, né? Espera um pouquinho, daqui a 10 minutos você vai lá, vê quem é que ligou para você e retorna a ligação. Isso aí, nunca interromper. Porque geralmente, principalmente quando está iniciando, vai acontecer isso. Vai acontecer. A própria espiritualidade dos nossos irmãos, para atrapalhar, para não deixar acontecer, eles vão fazer isso para que não aconteça o Evangelho, a gente acaba desistindo, né? Vamos mandar um abraço para Kelly Prá, Célio Cosme. Célio, um abraço, meu irmão. A Ana Maria está falando assim, sou crente evangélica, afinal creio em Jesus Cristo e estudo o Evangelho.
Isso aí, bacana. Não, legal. A Inês Cristina, muito obrigado a vocês por todo esse ensinamento. E Totti, muito obrigado por você estar nesse dia tão singular para você. Forças, obrigado mesmo, que estou buscando força aí. Deixa eu ver aqui que a gente pode falar mais. Então, as dificuldades vão aparecer, campainha vão tocar, vai acontecer coisa para você implantar. E vamos falar nisso também. Onde você mora, se tem uma casa, um centro espírita, se você não está conseguindo implantar, existem as casas, nós falamos no comecinho aqui, no centro espírita, como a casa aqui, o Grupo de Fraternidade Espírita Esperança, aqui no Aeroclube, tem um grupo que já faz esse trabalho, muito bacana, que vai até a casa da pessoa, as pessoas convidam, vão lá e ficam algum período, né, até a pessoa deslanchar, começar a caminhar sozinho e vão para outra. Então pode pedir, aqui nós temos esse serviço. É o que eu falo, o método existe. Existe uma orientação básica. Mas os métodos são feitos para que nós possamos segui-los, mas não necessariamente devemos ser escravos dos métodos. Tem que ser o Fonte Viva? Não. Pode ser uma outra obra espírita ou um livro que fale de amor, que fale do Evangelho. Tem que ser o Evangelho segundo o Espiritismo? Pode, por quê? Porque ali tem uma sequência, né? Na verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo, muita gente que não tem conhecimento fala que o Evangelho segundo o Espiritismo não é o Evangelho de Jesus. É claro que é. Só que você tem ali alguns trechos do Evangelho que você tem comentários dos Espíritos, amigos. Então, assim, mais uma vez, o método, ele é uma referência. E você deve observar o método, mas fique à vontade se quiser colocar uma outra obra, porque senão engessa, né, Totti? E aí muitas vezes acontece, né, um filho fala assim, pai, eu li um livro que eu gostei tanto, espírita, eu poderia ler? Não pode, porque tem que ser o Fonte Viva, o Pão Nosso e o Evangelho. Você quebra toda a vontade de alguém que quer colaborar, porque ele quer participar. Pode, Minuto de Sabedoria. Minuto de Sabedoria. E se você no momento estiver sem algum livro, eleva o pensamento a Deus. Isso. Né? A Bíblia é sagrada, né? A Bíblia, um Pai Nosso. Você pega a Bíblia, o Novo Testamento você de preferência, né? Mais alguma colocação? Que eu tenho aqui uma passagem no livro Mensageiros, acho que eu vou ler aqui. Pode ler, claro. Eu acho ela interessante, Luiz, sim, dá licença, claro. Porque eu gosto de citar essa passagem para a gente ver a importância, como que é feito, eu até tenho ela aqui no slide, para a gente ver, está no livro Os Mensageiros, André Luiz Chico Xavier. A família tinha acabado de estar reunida no culto do Evangelho, ameaçou chuva, por acaso está chovendo agora, aqui também nós nesse momento está ameaçando chuva ali, né? E olha só o desenrolar no plano espiritual dos espíritos que ficam aí, que estão aí, olha só. Vou botar aí no fundo aí para você, ó. A essa altura do esclarecimento, notei que formas sombrias, algumas monstruosas, se arrastavam na rua à procura de abrigo conveniente. Estava igual agora, arrumando um temporal, espíritos ficam procurando um abrigo. Olha que interessante, né? Reparei com espanto que muitas tomavam a nossa direção, a direção da casa, lá onde tinha acabado de fazer o Evangelho, para depois de alguns passos recuarem amedrontadas, provocavam assombros. Muitas pareciam verdadeiros animais perambulando na via pública. Confesso que ensopitável receio me invadiu o coração. Calmo como sempre, Aniceto nos tranquilizou. Não temam, disse, sempre que ameaça a tempestade, os seres vagabundos da sombra se movimentam procurando asilo. São os ignorantes que vagueiam nas ruas, escravizados às sensações mais fortes dos sentidos físicos. Encontram-se ainda colados às expressões mais baixas da experiência terrestre. E os aguaceiros, igual agora, os incomodam tanto quanto ao homem comum, distante do lar. Olha só, olha a importância do Evangelho. Buscam de preferência as casas de diversão noturna, onde a ociosidade encontra válvula nas dissipações. Quando isso não se lhes torna acessível, penetram as residências, as casas, as residências abertas, considerando que, para eles, a matéria do plano ainda apresenta a mesma densidade característica. E demonstrando interesse em valorizar a lição do minuto, acrescentou: observe como se inclinam para cá, fugindo em seguida, espantados e inquietos. Estamos colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração.
Toda vez que se ora no lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acendem em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Compreenderam? As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas desse santuário doméstico e é por isso que se mantém à distância procurando outros rumos. Olha só, é assustador. Nós comentamos isso aqui, comentamos, né? É assustador. O poder do pensamento, o poder do sentimento, a proteção, vibração, né? Que legal isso, né? Chega a ser assustador, seja. Vamos orar cada vez mais, né? Você vê que a gente está recebendo a proteção, isso é verdadeira. Lei de afinidade, de sintonia. Os afins se atraem. Se a gente está numa casa de oração, pensamentos evoluídos, vamos atrair para quem é nossa casa. E os próprios livros de André Luiz falam que se transformam em hospitais, se transformam em moradias. Eles querem vir à Terra fazer algum trabalho, onde que eles vão ficar? Na casa que faz o Evangelho no lar. Com certeza. Olha só os benefícios. Por isso é que nós conversamos que num ambiente extrafísico, nós teremos ali espíritos simpáticos, amigos, familiares que já passaram por plano espiritual, e os benfeitores amigos já trazem alguns irmãos ainda com dificuldades de vivenciar o Evangelho para receber aquela vibração amorosa, e muitos deles são tratados ali nessa vibração amorosa. Então, naquele momento, a casa se transforma num hospital, num pronto-socorro. Então, veja bem, tudo é aproveitável. É a gente que não tem a verdadeira dimensão disso. Ou seja, a gente pensa que está se beneficiando só nossa família, toda uma rua, um todo. Imagina se todo o planeta orasse, se mantivesse em oração. Maravilha, né? Olha só, Chico Xavier nos chama a atenção no livro Desobsessão, do André Luiz, fala assim, ó, os espíritas, e em particular os participantes de grupos mediúnicos, precisam compreender a necessidade do culto do Evangelho lá. Ou seja, pelo menos semanalmente é aconselhado se reúnem com os familiares. Tem que fazer, os espíritos têm que fazer. Ô, meu irmão, 2 minutinhos para você fazer o fechamento, alguma coisa que você esqueceu de colocar, gostaria de colocar, para nos brindar mais. Eu queria mais uma vez agradecer, né? Porque essa é uma oportunidade maravilhosa, né? Da gente estar aqui falando de Jesus, falando de Deus, falando do Evangelho, falando da doutrina espírita, porque somos espíritas e não significa que somos melhores ou piores do que aqueles que não professam a doutrina, né? Essa é uma oportunidade, esse trabalho que você faz é um trabalho sensacional, né? Porque nesse momento, quantas pessoas que estão nos seus lares sem esperança, que estão recebendo através deste programa esse lenitivo, né? Essa palavra amiga, né? Quantos que não perderam entes queridos, que viram hoje através da sua experiência com a morte do seu irmão, que você está aqui fazendo esse trabalho, quantos hoje não olharam para você e estão mais fortalecidos, porque a vida continua. Eu sempre digo, a verdadeira vida é a vida espiritual. Nós morremos quando encarnamos e vivemos quando desencarnamos. Isso é sensacional, né? A nossa visão ainda é o contrário. O desencarno é a morte. Mas com certeza o desencarne é a vida. Então, eu queria agradecer a essa maravilhosa oportunidade que você me deu hoje e estou à disposição. Tá bom? Eu agradeço. Você é sempre um colaborador, a gente chama, está pronto para servir. Legal. Bacana isso. A gente agradece mesmo de coração. Muito obrigado. Eu fico muito feliz. Tá, Luiz? Vamos à nossa agenda, né? A nossa casa está com a Evangelho.